o tema Importância em Cidades Inteligentes, Cases de Sucesso. Vamos lá. Uma salva de palmas ao Eric, por favor. Muito bom. Bom dia, pessoal. Estou aqui com a responsabilidade de ser mais ou menos um professor de cursinho, né? E levar o moral aí, dado o avançar das horas, né? Vamos lá. Vou pedir para o pessoal da técnica colocar a apresentação dele, por favor. Bom, mas aí, enquanto isso, eu vou aproveitando aqui para fazer uma breve introdução, né? Ouvindo ali os especialistas em ISO falar, e, enfim, entender a importância, né? Vou falar um pouco disso, dessa padronização, governança, né? Todos esses processos. Eu me pergunto se São Paulo, não seria São Paulo a maior cidade do mundo a estar se certificando? Não seria a primeira megalópole a estar se certificando? Isso é algo um tanto quanto espetacular, tá? Eu acho que isso precisa ser bem comunicado. Aliás, quando o Humberto começou a me contar desse processo de certificação e o prazo que ele levaria, eu fiquei particularmente surpreso, pensando na escala de São Paulo, né? Nossa, São Paulo, tem certeza que vai ser... Vocês vão conseguir tão rapidamente assim, né? Porque a cidade, naturalmente, já tem uma série de controles e iniciativas aí em andamento, já tem um nível de maturidade em andamento, mas tudo em São Paulo está numa proporção desproporcional, vamos colocar dessa maneira, né? E quando a gente começa a falar um pouco dessa jornada, né, por que eu coloquei aqui, acabei alterando a apresentação para falar um pouco de ESG, né? Porque quando a gente vai falar um pouco aqui, quando a gente começa a falar, estudar um pouco o que é o ISO, origem, etc., a gente começa a perceber que isso vem lá das recomendações da ONU, né, das Nações Unidas para ESG, né, para ambiente, sustentabilidade e governança, né. E, basicamente, a gente tem uma coisa extremamente importante aqui, propósito, né. O prefeito falou disso hoje de uma maneira ele foi bem contundente, né, ao falar da importância do propósito, né. Quer dizer, a gente estamos nos esforçando para obter uma certificação que ela é um recado claro para a sociedade, né, do compromisso da administração para com os resultados em relação à área pública, mas ela tem um propósito, né? Esse propósito é estabelecer, de fato, esses princípios no âmbito municipal. Tá? Eu não vou falar disso porque já foi falado de maneira bem interessante, mas eu quero explorar um pouco isso, né? Eu quero explorar um pouco essa construção aí do ESG, né? Da questão do componente ambiental, social e da governança, né? E como esses componentes eles se estruturam no ecossistema municipal e a importância dessa estruturação no ecossistema municipal, né? Naturalmente, embora a governança seja um componente dessas práticas, governança é o componente que garante as práticas, né? Uma vez que ao se estabelecer as normas, as regras, né, e os processos, né, a gente vai garantir aí que essas práticas ocorram de maneira cíclica e contínua, né? Bom, e esse senso de propósito, ele tem por objetivo, quando a gente fala de estratégia, né, quando a gente fala o Gartner vai falar muito de estratégia digital, né? E aí, estratégia digital naturalmente tem um componente muito forte de inovação. Quando a gente começa a falar da inovação, como a gente contextualiza ela dentro da estratégia digital, normalmente a gente precisa passar pelo conceito de valor, né? De novo, trazendo aqui a fala do prefeito. O que é o conceito de valor, né? Ok, temos métricas, estamos medindo o que nós estamos executando. Mas, de fato, quanto eu estou mudando a vida das pessoas? Como é que eu quantifico isso? Será que os meus serviços públicos estão operando de maneira mais rápida? Será que os meus serviços públicos estão operando de maneira mais eficiente, custando menos, né? E, normalmente, esse conceito de valor, né, de fazer, na primeira escala aqui, primeiro a gente começa fazendo com um custo mais apropriado, né, depois a gente começa a fazer de maneira mais eficiente, e aí a gente já está fazendo coisas em senso de propósito,
ele está norteado aqui pela maturidade, né? Então, a gente tem um alto valor para a sociedade versus uma maturidade. Repara que São Paulo está discutindo isso aqui já. Tá? A gente já está falando de senso dessa estrutura de propósito a qual a governança virá a sustentar. Tá? Então, acho que isso é um ponto muito importante nessa discussão. Mas aqui o que acontece é o seguinte, né? Eu costumo brincar que, falando um pouco desses principais componentes, né? Governança é o que é a burocracia orientada a resultado, né? E quando a gente fala de governança no momento zero, a gente fala do quê? De mecanismos de controle, né? O que a gente está fazendo hoje, discutindo ISO, é estabelecendo aqui mecanismos de controle. Uma vez que a gente tem mecanismos de controle bem estabelecidos, a gente é capaz de realmente ter uma orientação dos nossos problemas e dos nossos desafios focada nos indicadores, né, como o prefeito deu exemplos ali que eu achei muito interessantes, né, estabelecer regras, né, padronização, e padronização é interessante, mas nem tanto, vou falar um pouco disso, né, e, naturalmente, medir riscos e evitar riscos, né, estabelecer processos estáticos. Né. Todos nós, aí, no nosso comportamento cotidiano, eu sou da época que um projeto era bem sucedido quando ele não mudava, né? Quanto menos um projeto de tecnologia mudasse, mais bem sucedido era o gerente de projeto, né? Hoje é completamente o oposto, né? Quando a gente fala de agile, de agilidade, a gente fala de responder rapidamente aos estímulos do ambiente, fazer com que essas coisas sejam dinâmicas, né? O mundo é muito dinâmico, tecnologia dinâmica, etc., né? Então a gente acaba estabelecendo, né, a gente tem essa visão de que os processos estáticos, resolvemos os processos, nunca mais vamos precisar resolver isso, né? Essa é a visão clássica de controle e burocracia. Quando a gente começa a estabelecer patamares mais elevados de eficiência operacional, onde, por exemplo, o estabelecimento de ISO para serviços públicos em geral, tá, vou generalizar, é uma referência nesse sentido, é um recado em relação a essa iniciativa, a gente começa a fazer com que essas coisas tomem uma outra proporção, né? Que proporção é essa? Quando a gente fala de governança de controle, é o que a gente exatamente está fazendo aqui hoje, estabelecendo regras, controles. E nós estamos transitando para quê? Estamos transitando aqui para a dimensão dos resultados. Se eu tenho claramente tudo o que eu preciso fazer, todos os objetivos, regras, todos os padrões claros, definidos, eu estou pronto para quê? Para medir. É o que São Paulo está fazendo hoje, medindo. Se eu tenho padrões, eu meço esses padrões, eu começo a andar ao longo do meu processo de maturidade, e eu começo a estabelecer no meu processo de maturidade, né, o quanto eu estou progredindo nessas iniciativas, né, e está claro para todos os participantes da estrutura que essas iniciativas, quais são essas iniciativas, como se mede, onde estamos, aí nós estamos prontos para quê? Para agilidade e autonomia. São Paulo está a um passo do Agile. Tá? Eu queria dizer isso para vocês. Essa iniciativa ela é extremamente importante. Os governos mais eficientes em entrega de serviços, aí eu vou puxar para o meu lado especificamente, de serviços digitais no mundo, trabalham no modelo Agile. Só que o modelo Agile, sem controle e sem medir resultado, vira bagunça. Tá? Por que vira bagunça? Porque você dá muita liberdade nas pontas e cada um faz aquilo que acha que precisa fazer. A gente estava conversando com a secretária Marcela ainda um pouco antes do evento e ela estava contando um pouco da jornada de se estabelecer os padrões em compras. Por quê? Porque quando a gente não tem um padrão e uma métrica muito clara, a gente não tem regra. E quando a gente não tem regra, a gente não tem método para comprar, método para executar, método para definir tecnologia, etc. Então, esse eu acho que é o grande ponto da discussão, né, que é estabelecer ali iniciativas de controle que vão resultar ali num plano maior de gestão, de capacidade e flexibilidade da Prefeitura de São Paulo em relação ao estabelecimento da agilidade. Quer dizer, a gente passa a orientar a organização a valor, eu passo a não me preocupar tanto até com o próprio número, porque o próprio número é parte do processo,
mas e sim, será que eu de fato estou atendendo a população nas suas necessidades, principalmente quando a gente fala de melhoria, qualidade de vida, tempo, etc., né? A gente passa a ser habilidoso na discussão do contexto. Então, se aqui eu tenho que criar regras para estabelecer os meus premissas iniciais, aqui eu começo a flexibilizar a regra com base na necessidade. Mas não flexibilizar no sentido de concessão, flexibilizar no sentido de eficiência. Tá? Naturalmente, a gente começa a tomar mais riscos quando, por exemplo, a gente assume que temos um plano de metas e que vamos começar a trabalhar com inovação no governo. O que eu vou fazer? O que é inovar na acepção da palavra? É fazer melhor. Né? Como é que eu trago startups, por exemplo, para a execução do plano de meta? Né? Isso é uma pergunta extremamente interessante, que precisa estar endereçada quando a gente começa a definir uma política, uma governança de agilidade. Quer dizer, eu tenho um plano de metas claro, como é que eu consigo combinar todos esses componentes para fazer mais rápido, gerar valor para a sociedade, incluir startups, gerar valor para o ecossistema econômico do município? Como é que eu consigo fazer todos esses processos, né, através dessas iniciativas? Então, o Gartner vai falar muito do seguinte, vai falar muito da estratégia, fazer as coisas orientadas estrategicamente. Quando eu for inovar, eu vou pegar aquele componente de inovação e vou falar, olha, esse componente de inovação tem que estar conectado ao meu plano de metas, ele tem que contribuir para o plano de metas. Tá? A mesma coisa acontece quando a gente começa a falar desses resultados, eles têm que, de fato, contribuir para os objetivos os maiores objetivos da organização. Tá? Por isso que o ecossistema de governança adaptativa ele é extremamente importante. Tá? Outro ponto que a gente discute muito quando a gente fala de governo é a questão da experiência total. A gente tem casos interessantíssimos de experiência total. Experiência total, o conceito é muito simples. O melhor da tecnologia que você utiliza para atender o cidadão, né, tecnologia multiplataforma, né, inteligência artificial, todos esses outros recursos tecnológicos, também é utilizada para todos os outros processos do governo, para compras, para execução dos processos administrativos, etc. Tá? Temos vários cases interessantíssimos no mundo. Né? Temos Boston, que, por exemplo, colou QR Codes dos postes da cidade e você pode abrir uma reclamação através de uma interação física com um objeto. Você pode marcar uma consulta numa unidade de saúde, passando na frente dela e fotografando o QR Code. A gente tem alguns casos interessantíssimos de identidade digital. Estônia é extremamente conhecido. Né? Temos aí o caso da Austrália, né, de Sydney, um governo 100% digital, produtos 100% digitais, todos os processos de certificação, todos os processos de interação com o governo, obtenção de alvarás, o que mais vocês possam imaginar, já são 100% digitais. Tá? Então, a gente tem uma série de conceitos que vão compor aí esse processo. Quando a gente fala de plataformas tecnológicas para sustentar esse município orientado a resultados, né? Nuvem é extremamente conhecido, a gente está falando um pouco de API, low-code, hiperautomação, todos esses temas São Paulo vem tratando. Nós temos tratado esses temas junto com o município. Tá? Plataformas de trabalho colaborativo, vislumbrar toda a produtividade do ecossistema urbano dentro de uma única plataforma. Né? Então, todas essas categorias, todas essas tecnologias, nós categorizamos no Gartner como tecnologia de otimização. Tecnologias que vão sustentar melhores práticas. A gente vai identificar um problema através de uma métrica, de um indicador, a gente vai ter uma tratativa para ela através da execução de uma política de governança, e a gente vai ter uma tecnologia sustentando aquela prática. Né? E nós temos as tecnologias que são orientadas à transformação digital. Né? Então, nós temos aqui o que a gente chama do gêmeo digital, quer dizer, eu tenho uma miríade de dados, o prefeito mencionou um pouco sobre isso, eu converso frequentemente com prefeituras, com governos estaduais, e a velha discussão é data lake, vamos implementar um data lake. A pergunta que eu faço é para quê? Né? O que você precisa saber, o que você precisa conhecer do seu cliente. O Digital Twin é efetivamente constituir um ambiente digital onde todas as relações das demandas de serviço público
e do governo estejam simuladas, né? Então, Eric, tenho um gêmeo digital. Esse gêmeo digital ajuda o governo a prever melhor, a analisar de maneira preditiva quais as minhas demandas, as minhas necessidades. Então, ele sabe que eu moro em um determinado bairro, que eu frequento uma determinada unidade de saúde, que eu pego um determinado ônibus, que eu tenho um filho matriculado numa determinada escola. Tudo isso é utilizar os recursos tecnológicos através do conceito do Digital Twin para que o governo possa prever e distribuir melhor os seus recursos dentro do ecossistema municipal, né? O engajamento do cidadão, a forma como a gente interage, né? As redes sociais estão aí, não é novidade para ninguém, e não se espera nada menos do tempo de resposta que a gente tem hoje em WhatsApp, do tempo de resposta que a gente tem quando a gente faz uma postagem de qualquer coisa e em alguns segundos já tem alguém curtindo ou comentando. Então, as pessoas, no fim do dia, elas esperam dos governos hoje essa capacidade de resposta muito semelhante à que ela tem no seu ecossistema, na sua vida cotidiana. Então, essa estrutura de engajamento também é uma estrutura transformadora. Aqui, repara que aqui eu estou monitorando e prevendo, e aqui é a inteligência do cidadão em tempo real. Naturalmente, a gente vai ter uma discussão muito forte de inteligência artificial, machine learning, eu vou falar um pouquinho mais disso no final, né, até contar alguns breves casos de uso da tecnologia, e algo que é fundamental para São Paulo, quando a gente fala de cidade inteligente, de smart city, né, que é essa questão da arquitetura mesh, conectividade, infraestrutura inteligente e outras coisas, né. A gente fala, tem uma linha de pesquisa no Gartner chamada Maverick, que ela faz predições sobre o futuro, né, e a gente fala da cidade autorresolutiva, né, onde toda a infraestrutura é automatizada. Então, tem umas coisas bem interessantes, né, que nos levam a essa discussão das cidades genuinamente inteligentes, né? Cidades aí onde a gente tem ambientes físicos convivendo com ambientes virtuais. Antigamente a gente chamava isso de realidade aumentada, né? Hoje a gente está falando bastante do metaverso, mas o fato é que o conceito básico é o mesmo. É você andar pela cidade, pode ser via um QR Code, pode ser só pela sua posição geográfica, e você ter a capacidade de enxergar, de interagir com os dados da cidade, com os serviços públicos ali em tempo real. Isso é uma coisa bem interessante. A própria expansão do ambiente urbano através do metaverso. E o que significa isso, né? Para a gente não expandir um pouco a discussão? Significa consumir serviços públicos dentro do metaverso, né? Principalmente saúde e educação hoje são as grandes tendências que o Gartner preconiza aí, para uso dentro do metaverso, né? Para Smart Cities, a gente tem ali uma discussão muito forte, a gente chama isso de prisma, né? Aqui eu coloquei só um exemplo, prisma do IoT, mas basicamente, toda vez que a gente inicia uma iniciativa orientada à inovação, né? De novo, vamos resgatar, a gente define lá uma estrutura, um arcabouço regulatório, governança, como eu estou medindo, como eu estou executando esse negócio, eu estou começando a discutir conceito de valores. Sempre que eu vou começar essas iniciativas de inovação, as quais o Humberto vem mencionando, etc., temos aqui dois pilares importantes, né? Capacidade de executar e o valor para o negócio, né? Então, a gente precisa sempre fazer esse controle. Eu falei para caramba, meu tempo está acabando. A última coisa que eu queria falar é sobre inteligência artificial muito rapidamente, né? Como é que a inteligência artificial está impactando os ecossistemas urbanos. A gente tem uma série de casos de sucesso em relação a isso dos nossos clientes. Eu vou dar algumas dicas para vocês de coisas que são importantíssimas. Atendimento ao cidadão, tá? A inteligência artificial generativa tem uma alta capacidade de processar dados desestruturados, dados de texto. Então, se você tem minimamente o histórico de atendimento, se você tem documentos e coisas desse tipo, você consegue muito rapidamente, sem precisar fazer grandes integrações, fazer com que a inteligência artificial passe a atender os seus cidadãos. O município de Melbourne está fazendo isso. Tá? Vou dar mais dois exemplos aqui. Compras públicas, né? Perdão, apertei um botão errado aqui. Compras públicas, capacidade de produzir documentos, de buscar documentos, de identificar características técnicas em documentos. Redução do tempo de produção de ETPs e TRs em aproximadamente 80%. Tem um cliente trabalhando com isso agora. E, por último, mas não menos importante, todo o arcabouço regulatório urbano. Tá? Então, todas as regras, uso e ocupação,
ISS, todo tipo de regulação municipal, consulta, regulação, suporte, análise a documentos. Tá? Então, a gente tem visto uma série de casos muito bem sucedidos que reduziriam o tempo de resposta à sociedade de maneira bastante intensa. Tá? Então, tudo isso para contar para vocês é o seguinte: vocês estão dando um passo importantíssimo em direção à agilidade. E a agilidade vai permitir que vocês possam fazer o uso pleno dessas tecnologias e das melhores práticas, como o prefeito colocou, de maneira efetiva, com propósito, né? Quando ele fala de olhar no espelho todo dia, é muito esse senso de propósito. Por que estamos fazendo isso? E a gente não pode perder isso do radar. Senão a gente deriva para a burocracia ou a gente deriva para o foco na técnica. E o nosso propósito é atender a população, os cidadãos. Pessoal, obrigado, desculpa aí a correria e o avançar da hora, tá, Humberto? E fico aqui, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, estou à disposição, tá bom? Agradecemos ao senhor Eric Sobreiro.